Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva. E aí galera, mais uma aula de equação no segundo grau, tá gente? Vamos ver a parte 4, que é a resolução de equações do segundo grau completa. Finalmente chegou, né? E aí que a gente vai utilizar Bhaskara, vai utilizar Delta, enfim. A gente vai utilizar essas paradas todinha aí, tá galera? Mas antes disso, você que é inscrito no canal, dê like, compartilhe o vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê like, compartilhe o vídeo. Fechou, gente? Então, vamos nessa. Bora pra aula. Galera, aqui é o seguinte. Parte 4, resolução de equações do segundo grau completas. A equação do segundo grau completa, ela segue essa estrutura. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que aqui pode ser menos também, tá? Pode ser mais ou menos. Mas eu vou colocar aqui só mais para a gente entender algumas coisinhas aqui. Então, para a gente resolver a equação do segundo grau completa, a gente vai precisar de uma fórmula chamada Bhaskara. Quem foi Bhaskara? Bhaskara foi um grande matemático do século XII, o hindu Bhaskara, e ele desenvolveu a forma de como calcular essa equação do segundo grau de acordo com a fórmula que ele constituiu, tá? E só lembrando, uma obra muito famosa dele é o Lilavati, da época que ele era vivo e tal, fez as suas produções. Mas enfim, vamos lá, vamos para o que interessa aqui, é resolver essa parada. O negócio é o seguinte, para resolver a gente precisa primeiro saber quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Por exemplo, o valor de A, ele sempre vai estar antes do x ao quadrado, sempre. Qualquer cara que estiver aqui antes do x ao quadrado vai ser o valor do A. E o valor do B vai estar sempre antes do x sozinho, que é o valor do B. E o valor do C vai estar sozinho, ok? E vai ser igual a zero. Só tem um detalhe, lembrando que o valor de A ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, 0 multiplicado por x ao quadrado vai dar zero. E a equação não vai ser mais do segundo grau, e sim do primeiro grau, ou qualquer outro grau que for, né, tiver por aí, tá? Mas enfim, o valor de A não pode ser zero. E aí dessa forma a equação ela vai ser exatamente do segundo grau. Falou, galera? Então lá vai. Já sabemos aqui que fica o valor de A, de B e de C. Então é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Um exemplo 1. Exemplo 1, eu tenho aqui x ao quadrado menos 2x mais 7 igual a zero. Primeiro passo para se resolver uma equação do segundo grau é saber quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Então, olha, o meu valor de A aqui, como eu tinha falado, ele vai sempre ficar antes do x ao quadrado. Gente, se a gente observar, aqui não tem nenhum número, certo? Mas fiquem cientes que sempre vai existir o número 1 multiplicando ele. Por quê? Quanto é 1 vezes x ao quadrado? Dá o próprio x ao quadrado. Então a gente entende que aqui tem um número 1 invisível. Então nesse caso o valor do A é igual a 1. Quem seria o valor do B? O valor do B seria menos 2. E o valor do C? 7. Então, depois que a gente descobre esses valores, aí a gente consegue calcular a equação do segundo grau, tá? Existe um outro passo que é para saber a fórmula de Bhaskara. Mas eu quero começar por aqui para você identificar. Beleza, então aqui, ó, exemplo 2. Exemplo 2. Eu tenho x ao quadrado mais 8x menos, vou botar aqui 3x ao quadrado mais 8x mais menos 1 igual a zero. O que é que eu tenho que fazer aqui para resolver essa equação? O primeiro passo é descobrir o valor de A, B e C. Então, o valor de A aqui vai ser igual a 3, o valor do B vai ser igual a 8 e o valor do C será igual a menos 1. Ok, gente? Só lembrando, o valor do A sempre vai estar antes do x ao quadrado. O valor do B sempre vai estar antes do x sozinho. E o valor do C
é o cara que está sozinho. Só um detalhe, o sinal de qualquer número sempre fica imediatamente à sua esquerda, beleza? No caso aqui é o mais, que é o sinal do 8. Como esse aqui, o 3, não tem sinal nenhum, ele é positivo. E aqui o sinal é negativo. Vou colocar mais um terceiro exemplo. Preste atenção. Nesse terceiro exemplo, eu posso ter isso aqui, ó. Menos x ao quadrado, menos x, menos 4 igual a 0. O que é que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que descobrir o valor de A, de B e de C. Então vamos lá. O valor do A aqui é o seguinte. O valor do A é o cara que fica antes do x ao quadrado. Vamos voltar para cá. Se você prestar atenção, aqui vai ter menos x ao quadrado. Gente, esse menos aqui é que existia antes de ficar o menos x ao quadrado, é como que tivesse menos 1 multiplicado x ao quadrado. Eu vou dar um exemplo com um número. Se aqui for menos 8, antes de chegar no menos 8, você concorda comigo que poderia existir uma multiplicação de menos 1 multiplicando por 8? Porque você ia multiplicar, ó, 1 vezes 8, 8. Menos com mais, menos. Então daria menos 8. Ou seja, esse caso aqui, quando tem só o menos, é como que tivesse o menos 1 invisível multiplicado por x ao quadrado. E aí, nesse caso, o valor do A é menos 1. Quem seria o valor do B? Novamente a mesma coisa, está só o menos x. Então, o valor do B também seria menos 1. E o valor do C, nesse caso, é o cara que está sozinho aqui. Ok? O cara que está sozinho aqui. Olha o sinal dele, ó. Então, vai vir, ó, menos 4. Ok, galera? Então, essa aqui são os primeiros passos para a gente resolver uma equação de segundo grau. Saber quem é o valor de A, de B e de C. Agora, se vier porventura assim, eu vou colocar só esse último exemplo. Se vier porventura assim, muita gente se complica com isso. Veio assim a equação x ao quadrado mais 4 menos x igual a 0. Ou até mesmo viesse assim, ó, igual a menos x. Aí você vai perguntar, isso é uma equação completa? Sim, ela só apenas está desorganizada. Então, o que é que eu devo fazer para calcular essa equação e também descobrir o valor de A, de B e de C? Olha, basta fazer o seguinte, ó. Geralmente não vem o x ao quadrado. Esse menos x, ele vai vir para cá, ó, para aqui para dentro, sendo que ele vai mudar de sinal, porque ele também está mudando de membro. Se eu mudo de membro, eu mudo no sinal. Então aqui vai ficar mais, mais x e mais 4. Perceba que a gente agora já deixou nossa equação organizada, ó, nessa mesma estrutura aqui. Então aqui vai ficar, trazer para cá, ó, o valor do A aqui será 1, conforme a gente já viu anteriormente, ó, não tem nada aqui na esquerda, então é 1. O valor do B será 1 também não tem nada aqui, então é 1. E o valor do C será 4 positivo. Então tá aí o valor de A, B e C. Falou, galera? E agora a gente vai resolver a equação. Para resolver a equação, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que saber qual será a fórmula de Bhaskara, que é esse carinha aqui, ó. Bhaskara. Ok, galera? Saber essa fórmula aqui chamada Bhaskara. E como é que a gente chega nessa fórmula? É o seguinte. Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou saber a fórmula? Eu posso simplesmente chegar aqui e colocar a fórmula para vocês. Beleza. Mas eu vou achar a fórmula a partir da estrutura dela. Então vai ficar assim, ó. Vou seguir esse mesmo padrão aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Vou partir nesse mesmo parâmetro aqui. Seguinte, vai ser feito assim, ó. O cara pensou lá, o Bhaskara, e fez essa parada aqui, então a gente vai fazer também. Para achar a fórmula dele, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx. E esse c a gente passa para o segundo membro. Então aqui vai ficar igual a menos c. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, toda essa estrutura eu vou multiplicar por 4a. Quando eu multiplico essa galera por 4a, aqui vai ficar o que? 4a vezes x ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado x ao quadrado. 4a vezes isso aqui vai ficar
4ABX é igual a menos C. Opa, vou colocar em ordem alfabética melhor. Vai ficar igual a menos 4AC. Beleza? Então multipliquei esse 4A por esses caras aqui, todinho. E a gente encontrou esse aqui. Qual é o próximo passo? O próximo passo é somar, adicionar B ao quadrado em ambos os membros. Então se eu tenho que adicionar esse B ao quadrado, aqui vai ficar assim, ó. 4A ao quadrado, x ao quadrado, mais 4ABx mais B ao quadrado. Tudo isso igual, eu vou colocar o B ao quadrado aqui na frente. Menos 4 vezes A vezes C. Quem já estudou equação do segundo grau, já está percebendo aqui alguma familiaridade, né? Aí é o seguinte, a gente vai aplicar algumas propriedades aqui, tá? Essa propriedade que a gente vai aplicar, a gente vê na questão de potenciação. Inclusive tem um vídeo no meu canal aí de potenciação, tá? Seguinte, esse 4 aqui, ó, esse 4 aqui, a gente vai colocar ele como se fosse 2 ao quadrado. Eu vou até colocar de outra cor. Vou pegar aqui o 4, vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. E aí vou repetir aqui, ó, o A ao quadrado, o X ao quadrado. E esses caras aqui eu vou repetir a mesma coisa. 4A bx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Perfeito. Se vocês prestarem atenção, esses caras aqui estão todos multiplicando, porque quando uma letra está junto com um número, ele automaticamente está se multiplicando. Não precisa ter o sinal da multiplicação. Então, de acordo com a propriedade de potência, se alguém tiver dúvida, só procurar no meu canal, tem vídeo de potência aí, tá, gente? Então a gente vai fazer o seguinte. Esse cara aqui vai ficar assim, ó, 2ax em parênteses elevado ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado. Tudo isso aqui igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Gente, isso aqui tudinho vai dar um quadrado perfeito. Como é que eu acho esse quadrado perfeito? Eu vou explicar aqui bem rapidamente, para o vídeo não se estender. A gente tira a raiz do primeiro, que no caso vai ser 2ax ao quadrado, e tira a raiz do último, que é b ao quadrado. Essas raízes, basta cancelar os expoentes. Ó, aqui vai dar b, basta cancelar os expoentes, aqui vai dar 2ax e pronto. Quando a gente acha essas raízes, multiplica uma pela outra. Então isso aqui vai dar 2abx, certo? E automaticamente, sempre quando você fizer esse procedimento com qualquer equação, para descobrir se é um quadrado perfeito ou não, multiplica por 2. Então quando eu multiplico por 2 aqui, ó, aqui vai ficar 4abx. E aí eu verifico, esse 4abx é o valor que está aqui no meio? É. Se esse for o valor que está aqui no meio, significa que essa galera todinha que está aqui no primeiro membro vai ficar assim, ó, 2ax mais b, opa, deixa eu colocar aqui de caneta azul, 2ax mais b, parênteses, ao quadrado, é essa a estrutura dele aqui. E aí eu vou colocar igual aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sacou, galera? Tira a raiz do primeiro, tira as raízes do último. O resultado das raízes se multiplicam e o resultado dessa multiplicação multiplica por 2. Se o valor no final der o número que está aqui no meio, significa que esse cara é o quadrado perfeito. Então o que é que eu faço? Eu pego esse primeiro cara aqui, somado com esse primeiro cara, todo em parênteses, e elevo ao quadrado. Beleza? Aí agora o que é que eu vou fazer? Simples. Agora a gente chega na equação desejada. Como assim? Nessa aqui, ó. Se aqui eu tenho o expoente 2, já ensinei algumas aulas, e eu quero passar esse expoente para o outro lado, ele vai como raiz. Então aqui vai ficar 2ax mais b é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deixa eu consertar esse a aqui. A vezes c. Beleza, galera? Opa. Ok? Então tá aqui, ó, essa estrutura aqui. E aí o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse b que está somando
passo para o outro lado. E aí ele vai o que? 2ax é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E agora, se vocês observarem, esse 2 aqui, 2a, está multiplicando x e meu intuito é deixá-lo sozinho. Então aqui vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E embaixo vai ficar 2a. E aqui, galerinha, é a nossa fórmula de Bhaskara, certo? Em alguns conceitos, alguns autores geralmente dividem essa fórmula em duas. Fica até mais fácil para o aluno calcular no começo, mas de fato essa aqui é a fórmula de Bhaskara, tá, gente? Então é essa fórmula aqui que a gente vai usar para calcular essas equações, beleza? Então eu vou calcular só uma equação aqui e depois a gente vai, na próxima aula, calcular também outras equações, tá? Então vou pegar aqui, ó, vou apagar aqui rapidinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, vamos fazer esse exemplo 5 aqui, já resolvendo, tá? Mas antes disso, eu quero dizer a vocês uma coisa. Essa aqui é a forma de Bhaskara, mas geralmente a gente separa em duas formas. Qual é? Essa aqui, ó, eu vou dizer que delta é igual... Vou dizer aqui que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, utilizando essa aqui fica mais fácil para o aluno. Depois que achar o valor de delta, você aplica nessa fórmula de Bhaskara. Eu vou resumir, ó. Então, aqui vai ficar menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, nesse começo, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, tá? Depois, com experiência, você já pode aplicar direto, mas vamos aplicar aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo para resolver a equação do segundo grau. Descobrir quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C. Então, aqui é o valor de A, que vai ser 1. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, o valor de A sempre vai estar antes do x ao quadrado. E como não tem nada aqui, é 1. O valor de B, nesse caso, vai ser menos 4. E o valor de C vai ser 4. E aí, como é que a gente calcula isso aqui agora? Simples. Vou pegar a fórmula de delta. Vou pegar aqui a famosa fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aqui eu faço, ó, delta. Quem é o valor de b? Agora eu vou pegar os valores que eu tenho das letras e substituir em cada letra. B vale menos 4, então eu coloco entre parênteses para ficar bonitinho, menos, e organizado, né? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é a? A é 1. E c? C é 4. E agora eu faço, ó, delta é igual a menos 4 ao quadrado dá 16. E aí eu venho, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Então, delta é igual a 0. Ou seja, está aqui o valor do meu delta. Beleza, galera? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar na minha fórmula de Bhaskara. X, vou fazer de preto mesmo. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. E aí, novamente, eu vou substituir as letras que eu tenho na fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a... Quem é b? B é menos 4. Muito aluno erra aqui. A fórmula já tem o menos aqui, sendo que o b é menos 4. Então, vai ficar aqui, ó, parênteses, menos b. Mais ou menos, raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes a. Quem é a? A é 1. Tá aqui, a é 1. Então, vamos trazer para cá, ó. Certo? Então, x vai ser igual a b mais ou menos 0. Por quê? Porque você vai fazer o jogo de sinais com esse cara aqui e esse. Menos com mais. Aliás, menos com menos, mais. Tá? E aqui embaixo vai ficar 2, porque
2 vezes 1 é 2. E aí, ó, observe que aqui você tem um sinal de mais e aqui também você tem um sinal de menos. E aí você vai ter duas raízes. Aí por isso que a gente fala x1 e x2. Por quê? x1, eu vou pegar só o mais, ó. Opa! Perdão, tem um detalhezinho aqui. No lugar do b, a gente já coloca quem? Menos 4. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Acabei repetindo a letra, mas foi mal aí, galera. Vamos corrigir aqui. Aqui é menos 4. Tá? Menos com menos dá mais. Então aqui vai dar 4 positivo, mais ou menos 0. Tá, gente? Só essa correção aí. Mais ou menos 0. E aqui vai ficar dividido por 2. Como aqui é mais e aqui é menos, então vai ter duas raízes. x1 é igual a 4 mais 0 dividido por 2. 4 mais 0 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Ok? Tá aqui a raiz de x1 é 2. E x2 vai ser 4 menos 0 dividido por 2 é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Ou seja, a minha raiz de x2 e x1 também vai ser 2. E é assim que resolve a equação do segundo grau, tá, galera? E nas próximas aulas eu vou trazer mais exercícios resolvendo, tá? Para vocês. Falou, gente? Então, eu recomendo que estudem. Até a próxima aula e é nóis. Valeu!